Jair Bolsonaro está lá preso na superintendência, agora temos, de fato, uma prisão determinada, trânsito julgado, né? Ou seja, não tem mais como recorrer, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente não tem só Bolsonaro, temos os demais generais, ou seja, com patentes, que foram condenados e que já estão cumprindo aí as suas condenações, com exceção do deputado Alexandre Ramagem, que está fugido lá, criando o PL International, o partido fora do país, né? Enquanto isso, no Brasil, os demais réus que a gente vê atrás da gente estão cumprindo já suas penas. Já citamos aqui onde cada um deles estão cumprindo as suas penas. E agora vem o STM, né? Vem o Superior Tribunal Militar. Eu e a Andresa falamos muito sobre isso no contexto também. Alexandre de Moraes bem tentou tirar o Superior Tribunal Militar da parada. O STM falou, não, quem tira patente aqui sou eu. Mas não é só uma questão de patente. É uma questão de patente, de honraria e é uma questão de salários e de pensão, né, Andressa? É verdade. Só uma coisa do Lula que eu estava pensando. O Lula não tira o Bolsonaro da cabeça, né? Porque assim, ele já tem 3 anos e meio, ele está num evento lá e ele continua levando o Bolsonaro para a agenda do seu governo, né? É impressionante como ele necessita dessa polarização, né? Para poder, inclusive, na campanha... É o nome que a gente falou ontem, um se retroalimenta Isso, do outro. Exatamente. Um precisa retroalimentar o outro, porque senão os dois abrem espaço para uma terceira via que acho que vai aparecer aí do jeito que está. Mas com relação aos militares, o Superior Tribunal Militar agora, né, vai a partir do momento que terminou o julgamento, entra em campo o STM, que eu vou apostar minhas fichas que pode, mas tudo pode acontecer também ali, né? Considerar que os generais e o almirante, né, da Marinha que está preso, são indignos para exercer a função militar. E esse é um julgamento, Neila, que dói mais neles do que o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é quase uma cena assim de devolver a farda e as estrelas. Então é toda uma vida, né, que foi jogada ali por água abaixo. Imagina, você tem sua profissão a vida toda e de repente alguém tira isso de você e a partir daqui você não vai mais poder exercer. Eu não estou aqui lamentando, eu só estou dizendo o sentimento, né, deles e porque isso é mais forte, inclusive, do que você enfrentar a justiça, né, civil. Então, todos eles, esse é um processo que se arrasta um pouco, que um dos ministros, num julgamento de uma pessoa que cometeu um crime de estelionato, né, era um militar e um ministro do STM, disse o seguinte, que aquela medida precisaria ser tomada, dele ser declarado como indigno para a função, porque senão a presença dele contaminaria, né, todas as Forças Armadas. Então, provavelmente é isso que vai acontecer, mas a questão do salário, das aposentadorias, ela permanece, eles continuam recebendo, o general Heleno recebe mais de R$35 mil por mês, mas esse dinheiro vai para a família, então continua tudo em casa ali, né? Para a mulher e para os filhos. Então, isso não muda nada, eles não perdem o direito à aposentadoria, porque tem essa questão aí do Brasil ainda, né? Que é quando é um juiz, eles não perdem nada, né? Eles perderam ali, claro, perder a liberdade já é muita coisa, mas financeiramente não tem, né, nenhum tipo de prejuízo para essas pessoas que foram presas, acusadas, né, segundo o Supremo Tribunal Federal, denunciadas e condenadas por tentativa de golpe de Estado. Agora, uma das discussões da reforma administrativa. Exatamente, que também empacou, né? Empacada. Mas é uma reforma importante a ser feita, que o Brasil tinha que enfrentar. O governo não tem interesse nenhum, porque não é uma medida eleitoreira, pelo contrário, é uma medida que precisaria ser feita de enfrentar, né, alguns temas, e se esperava que o Lula fizesse isso, já que ele voltou para o mandato, né, se esperava que o Lula enfrentar temas importantes para o país, mas não eleitoreiros, isso não foi feito, e essa reforma administrativa é uma reforma que seria muito importante, mas tem um lobby muito grande dos servidores públicos, que é uma base enorme ali do PT, e eles não enfrentam esse tipo de questão. Queria só pontuar uma coisa, que a gente está falando dos militares, do próprio Bolsonaro, nele, acho que é bom sempre frisar. Eles não fugiram do país. Eles enfrentaram o julgamento, eles enfrentaram a sentença e agora eles estão enfrentando as prisões. Enquanto isso, o filho do Bolsonaro fugiu do Brasil. Eu fico imaginando como é que fica para um pai ver que ele ficou aqui, enfrentou tudo e o filho fugiu.
né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque o Bolsonaro fez muita coisa errada no verão passado, mas, apesar de tudo, ele não foi embora. Ele enfrentou o julgamento. Embora crítico ao julgamento, embora crítico ao Moraes, embora crítico de tudo, ele foi lá e cumpriu, assim como esses militares que a gente está vendo. Agora, o filho do Bolsonaro, não. Fugiu, está vendo o pai preso, mas ele não, né? Foi esperto e fugiu. Agora, Andresa, houve uma operação coordenada, né? O Eduardo Bolsonaro foi e ele não era, enquanto isso, ele não era réu, ele ainda era deputado. Essa, até então, não era uma fuga, né? Ele foi para tentar articular essas sanções aí às autoridades brasileiras junto a Donald Trump. Até então não era uma fuga, depois sim se tornou uma fuga. O próprio Jair Bolsonaro chegou a fazer Pix para manter o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ou seja, até então era uma articulação para ver se ajudava o pai na questão da Magnitsky, tentando pressionar aí Alexandre de Moraes e outros ministros que foram punidos, nem tão punidos assim, mas foram punidos. Mas foram punidos, tem razão. Nesse começo havia uma tentativa, né, de fazer com que o governo norte-americano interferisse no Brasil e pressionasse o Brasil de forma a que se desse a anistia para o Bolsonaro, né, interferir nesse julgamento. Não deu certo, assim, a gente quase, né, teve que pagar o preço por isso, porque aí veio o tarifaço, né, e o Donald Trump, quando determinou a maior tarifa entre os países para o Brasil, ele citou lá que um dos motivos era a questão do julgamento do Jair Bolsonaro. Mas o Eduardo, quando ele viajou, ele já falou, né? Eu não volto porque eu vou ser preso, Sim. né? Então, ele já sabia que ele estava ali cutucando a onça Moraes com vara curta e agora, se ele voltar, ele realmente vai ser preso e ele já disse que ele não vai voltar. Sobrou muito pouco filho aqui para o Bolsonaro, para as articulações políticas. Explico. O Flávio Bolsonaro foi quem o Bolsonaro escalou para falar por ele politicamente. Não é a Michelle. Quem vai representar o pai é o Flávio. Então, as articulações políticas, todas as manifestações, os recados que o Bolsonaro quiser dar, ele vai dar via Flávio, isso já ficou muito claro essa semana. Aí você tem o Carlos Bolsonaro, que dispensa apresentações, não dá para botar o Carlos Bolsonaro nem de candidato à presidência da República, a vice ou na chapa, não tem condições, o Carlos é a figura ali mais raivosa ali do núcleo bolsonarista. Aí você tem o Jair Renan, que é um menino, né, que é vereador lá, eu nunca sei onde é que ele é, Santa Catarina, Isso. Alguma coisa assim, que nem se dá muito bem ali com os irmãos, com o pai, sei lá, é um outro ramo ali da família e também é muito novo, não tem ali como se meter nessa seara eleitoreira. Então, era mais mesmo o Flávio e o Eduardo, né, que faziam isso. O Eduardo acabou ficando mais fragilizado porque as articulações políticas, elas deram certo, né? Tanto que houve punição do Moraes, houve o tarifaço, depois o Donald Trump recuou no tarifaço, mas ele recuou por questões econômicas ali, por questões que afligiam também ali os Estados Unidos com relação ao café, a carne, também a gente sabe que o medo dos Estados Unidos é abrir demais a América Latina para a China, né? Principalmente o Brasil, que tem um mercado que interessa muito para a China. Então ele precisou ali fazer um movimento, mas isso não significa de forma alguma que ele e o Lula estão ali no love, né? Pessoal, vocês colocam aí dentro, tem matéria nova no Portal Metrópolis, isso porque o ministro Alexandre de Moraes, podem colocar